Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Espero que vocês estejam prontos para mais um vídeo sobre psicologia, mas hoje nós iremos falar sobre a história. Vamos dar um contexto histórico. Eu sempre gosto disso, cara, de colocar o contexto histórico na coisa. Porque só de eu falar, por exemplo, aquela teoria tá errada, não sei o que, mas eu tenho que saber o que estava se passando, qual era a cultura, qual era o modo de pensar da época, individualmente, coletivamente. Isso é de extrema importância para você desenvolver um pensamento crítico adequado, quando você olha sobre vários sentidos. E hoje nós vamos falar sobre as escolas no geral da América, os movimentos. A gente vai fazer um conteúdo mais histórico. A verdade é essa hoje, mas vai ser uma história sem ter muita história. São algumas coisas que são essenciais, tá, ok? Alguns psicólogos começam a se destacar em centros isolados e com diferentes relações com a matriz alemã. O que eu quero descrever aqui para vocês é o começo da desvinculação do pessoal à psicologia alemã, que foi relatada nos capítulos anteriores, quando eu falei do Titchener. Então hoje a gente vai dar um conteúdo mais histórico. Vocês viram lá Titchener e tal. Hoje vocês vão ver outra forma, e eu gosto muito de mostrar isso, outros ângulos da mesma coisa. Então aqui a gente está vendo que existiu um primeiro grupo que nós conhecemos muito bem, que é representado pelo Titchener, que estava se desvinculando do Wundt, não só do Wundt, quanto a própria ideia psicológica dele. Então aqui a gente tem outro momento, que são as escolas americanas. Nós temos a Universidade de Cornell, que era o teacher, que fazia as coisas lá. E o que ele queria fazer? Ele queria fazer uma nova psicologia, como está descrito aqui, visando trazer uma boa nova da psicologia alemã, que juntasse a psicologia alemã e ainda por cima flertasse com a psicologia inglesa, que é isso que a gente vê o teacher fazendo. Ele pegou a psicologia inglesa e a alemã e tentou fazer um puxadinho. Esse psicólogo será responsável pelo batismo da psicologia funcionalista em 1898. Olha só como é que é a ideia, velho. Aí você vai pensar, como assim, mano? Ele não era o estruturalista? Mas como ele batizou o funcionalismo? Ele batizou porque ele falava. Olha só, para você ver. Ele dava palco ao tentar diferenciar da sua. Ou seja, se não fosse pelo Titchener ficar batendo nos funcionalistas, eles não teriam ganhado fama. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Quem foi o militante mor? Quem foi o militante mor do negócio eram os caras que estavam contra, que estavam divulgando. E fizeram a psicologia funcionalista ganhar muito sucesso. Aí nós temos um segundo grupo, que era liderado por outros que são norte-americanos puros, que é o Stanley Hall, James McKean, o James Mark também, que frequentou várias áreas da psicologia, mas todos eles tinham um contato com a Alemanha, a verdade é essa. Todos eles se fascinaram com a teoria do Wundt. Porém, o norte-americano, até para videogame norte-americano é diferente. Se você parar para pensar. Aqui tinha um caso muito interessante, que era as capinhas de videogame antigamente. Que as capinhas que era do Japão era uma coisa, quando ia para os Estados Unidos era totalmente diferente. Que tinha que ser um cara bravo, tinha que ser um negócio mais puxado a seriedade e tal. Nada de fofinho. Entendeu? Tinha muito essa questão. Se vocês forem pesquisar capas de Super Nintendo, vocês vão ver isso daí. Então, a ideia de trazer algo 100% alemão e botar lá não pegava muito bem, entendeu? Titchener tentou de se desvincular lá do Wundt, tal, trazer suas teorias, mas esses caras aqui, eles abriram uma escala maior, vamos dizer assim. Teve até um cara aqui, que é o James Mark,
que ele foi pedir a benção pro papai lá Wundt. Isso aconteceu mesmo. Os caras gostaram do cara, mas não tinha como, cara. Inclusive eram muito criticados pelos germânicos lá, pelo modo como eles faziam a psicologia. Porque o Wundt, ele era rígido na questão da introspecção lá. Os caras aqui eram mais abertos, mais freestyle. E isso ajudou bastante a psicologia, essa freestyleza deles, tá certo? Aqui cada um foi para uma escola diferente e teve muita coisa acontecendo, principalmente a cultura ganhando poder aqui. Vocês não conseguem ver, mas não é só porque você não veja que não exista. Então vamos falar aqui sobre Baldwin, que foi para Princeton, tendo passado apenas um breve período lá na Alemanha. Foi um dos autores que, de modo mais evidente, adotou o pensamento darwinista, voltando-se a temas como desenvolvimento infantil. Então aqui a gente já está vendo uma linha tênue de colocar o pensamento darwinista no desenvolvimento infantil. E se você pensar nisso, isso aqui vai ser precursor de quem? De Freud, galera. Esses caras aqui. E vamos falar agora do Cattell. Mesmo tendo sido o primeiro assistente do Wundt, ele retorna para a escola de Columbia e dedica-se ao trabalho do aperfeiçoamento de medidas mentais para a classificação dos indivíduos, para criar testes de constituição, vai fazer uma verdadeira constituição dos testes mentais, aperfeiçoando os equipamentos de medição, vamos dizer assim. O Stanley Hall teve uma orientação de outro carinha que a gente vai ver aqui no futuro, que é o William James. Ele é o próximo cara que a gente vai entrar aqui para conversar. O William James, ele foi muito importante depois desses carinhas aqui. Enfim, então ele foi o primeiro doutor em psicologia dos Estados Unidos, Stanley Hall, e o primeiro aluno americano do Wundt. Depois disso, ele foi para a Universidade de Clark e ele faz uma nova série de conjuntos de novas instituições. E dessa forma se dedica a áreas como a psicologia da infância, adolescência e velhice, a psicologia da educação, do sexo e a religião. Vocês estão vendo aonde isso vai chegar? Será que vocês conseguem ver? Toda vez que eu estudo esses caras, eu vejo aqui o projeto Manhattan. Sim, o projeto Manhattan que fez a bomba atômica é a mesma coisa disso aqui. Mas você não consegue ver simplesmente porque você está ligado ao que é físico. Tudo aquilo que é físico dá mais medo para você. Coisas que são sutis, você encara de uma forma mais leve. Essa é a força da psicologia. A força da psicologia, ela está nessa força sutil. Uma força psicossomática que você não enxerga. E por você não enxergar, o poder dela é muito maior sobre você. Não é a bomba atômica. A bomba atômica, ela tem um poder destrutivo imediato. Aqui nós temos um poder destrutivo por camadas, que é mais silencioso, mais fácil até de aplicar. Ainda temos também as revistas, jornais da psicologia, as associações que foram começando a ser criadas. E foram essas mesmas revistas e essas mesmas associações que deram voz a Gustav Jung e Sigmund Freud. Olha só que coisa. Para expor em linhas gerais a psicanálise. Eles chamaram os caras. Não, cara, vem cá, me explica como é que é essa psicanálise e tal. Nas palavras do último, trazer a peste para a América. O que eu posso dizer para isso? A única coisa que eu posso dizer é, isso aqui é a mesma coisa do projeto Manhattan, que vai se consolidar com a escola de Frankfurt. Lembre-se que o funcionalismo ele veio como o quê? Prática. Vamos colocar em prática a filosofia, vamos tornar isso executável. Mas a minha pergunta é, por quê? Para quê? Será que tem pessoas que têm interesse nisso ou não? Essa é a minha pergunta que eu deixo para vocês. Um terceiro grupo de psicólogos que a gente vai ver na próxima aula são compostos por William James, que veio de Harvard, e John Dewey, nas universidades de Michigan, Minnesota e Chicago, que aqui já é o último núcleo da coisa
que só não vai ser tão fodástico quanto a escola de Frankfurt. Aí não tem comparação, mas os caras aqui eram muito bons. Dispensa claramente a bênção da matriz germânica. Olha só, eles simplesmente chutam o botico das teorias do Wundt. Ah, tomar no cu, seu velho do caralho. E implanta essa disciplina em território norte-americano em seu próprio modo. Ou seja, eles pegam as teorias dos caras e dizem: agora fez que nem o Bruce Lee, mano. Ah, mano, Wing Chun, né? Eu não quero saber de Wing Chun, não. Vou montar meu próprio negócio aqui. As primeiras tentativas de sistematização da psicologia sob nova orientação couberam a esses autores: o Dewey, no seu livro de psicologia, e o James, com o seu livro Princípios da Psicologia. Mesmo esses textos tivessem um aspecto pouco sistemático que a visão do Wundt tinha, os princípios da psicologia do Jameson como pura literatura, ele considerava uma literatura, para você ter uma ideia. O livro de textos de James, ainda que posterior ao trabalho de Dewey, foi fundamental para a constituição do primeiro esboço do movimento funcionalista. Então agora vocês entendem quem estava por trás, mais ou menos, do movimento funcionalista. Agora eu não quero dizer para vocês que existiam pessoas que financiavam isso, porque aí eu estou sendo muito conspiracionista para vocês, tá certo? Foi pura obra do acaso que eles fizeram. E se eles não tivessem feito, seria a mesma coisa do Oppenheimer. Outras pessoas fariam, como fizeram. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.